Vamos finalizar então o nosso tema de custo de produção e substituição de máquinas e implementos agrícolas. E nós finalizaremos com o tema de substituição de máquinas. E por que a gente deve substituir uma máquina? Nós temos alguns motivos, que é principalmente a obsolescência da máquina. Então nós temos a obsolescência física, que é quando a máquina ela produz às custas de grandes despesas, porque o equipamento já está desgastado fisicamente, né? A máquina já está velha. A obsolescência funcional, que é quando a demanda sobre o trabalho realizado pela máquina diminui. Então ela já não tem mais função naquela propriedade, né? A gente já não necessita daquela máquina, ela já está encostada porque ela já não tem mais função. Seja por troca de equipamentos ou por alguma razão de o proprietário mudou a sua produção, né? O tipo de produção, enfim, obsolescência funcional. Por inadequação, seja por motivos de aumento da demanda de trabalho, né? Então, por exemplo, a máquina ela se torna pequena, por exemplo, né? Inadequação da capacidade operacional ou até mesmo pela modificação no sistema de produção. E também pelo desempenho da máquina. Então, vamos supor que tenha uma máquina nova no mercado. Se o desempenho da máquina nova for muito grande em relação à máquina que o produtor tem, essa máquina que ele tem fica obsoleta, né? Então, a gente deve substituir a máquina. Então, qual que é o momento, né? Como que a gente deve calcular esse momento em relação ao custo, né? Quando que em relação ao custo se torna vantajoso essa troca, essa substituição. Então, a gente faz essa análise com relação aos custos com juros sobre o capital investido, né? Que é o custo de oportunidade, custo com seguro, imposto e abrigo, reparo e manutenção e depreciação. Então, esse custo é feito como nessa análise? A gente divide o somatório desses custos, pela quantidade de trabalho produzida, em horas de trabalho. E aí a gente obtém duas curvas, a gente tem que comparar duas curvas. A curva de custo total acumulado, então a gente calcula o custo total acumulado, né, então durante anos, né, então no primeiro ano, segundo ano, então o custo total pega do primeiro ano e soma do segundo ano, depois soma do terceiro ano e assim por diante, né, até o ano que a gente está em questão. E divide pelas horas de trabalho acumulada, né, nesse período. E tem a curva do custo anual. Então, a gente pega o custo total naquele ano e divide pelas horas de trabalho naquele ano. E a gente expressa esses custos, né, em termos ou de reais por hora, ou de reais por hectare, ou de reais por tonelada, né, como função do tempo. Então, o custo total acumulado, geralmente, ele é caracterizado por ter um valor elevado no primeiro ano, porque a máquina vai ter maior depreciação, né, nesse período. E vai decrescendo nos anos seguintes até atingir um valor mínimo. Quando esse valor mínimo ele é atingido, é o ponto em que as curvas do custo acumulado e do custo anual elas vão se cruzar. Então, é nesse momento que a gente deve substituir a máquina, porque a tendência, depois desse ponto, é que o custo vá aumentar. Então o produtor terá prejuízo, né? A depreciação ela é um fator importante aí nessa análise, né? É a mesma coisa que a gente, quando compra um carro, né? Quando a gente compra um carro zero, a depreciação desse carro, logo que a gente tira da concessionária, ela é altíssima. Então, se a gente compra um carro e resolve vender ele no ano seguinte, a gente perde muito dinheiro. Então, não é recomendado que a gente faça isso. A gente tem que aguardar pelo menos uns 5 anos aí para vender esse carro zero. Porque senão a gente só está perdendo dinheiro, justamente por causa da depreciação. Tirou da loja, a depreciação vai lá embaixo. Então, a gente tem que aguardar um momento para essa venda. É a mesma coisa aí com o maquinário, né? Então, a depreciação no primeiro, no segundo ano, ela é muito alta. Então, a gente tem um momento certo, né, para a venda, para a substituição. Então, os itens de custo que a gente considera nessa análise, né, como eu já mencionei, são a depreciação, custo de oportunidade, custos com reparo e manutenção e os custos com seguro, imposto e abrigo. Então, são aqueles que sofrem ou podem sofrer variação ano a ano, que sofrem variações quanto à taxa aplicada sobre ele, né? Então, a depreciação sofre variação ano a ano, a taxa de juros varia ano a ano, custos com reparo e manutenção, seguro, imposto e abrigo pode ter variação da taxa. Então, são os itens que são considerados. Não é necessário a gente considerar custos relacionados com combustível, por exemplo, porque a gente
considera, né, que não vai haver variação no consumo de combustível pelas máquinas. Então, como se fosse fixo o consumo ano a ano. Então, uma vez que a máquina consome, vamos supor, 5 litros de combustível para fazer determinada operação, ela vai consumir no ano seguinte também. Então, apesar de ser considerado um custo variável, o consumo não vai variar ano a ano. Então, por isso que não entra aqui no cálculo da substituição das máquinas. Então, analisando esse gráfico, né, a gente tem as duas curvas. Então, em vermelho, o custo total acumulado e em azul, o custo anual. Então, vejam que no primeiro ano, né, então esse ponto aqui, o custo ele é mais elevado e vai decrescendo ano a ano, até que a gente tenha um ponto de mínimo onde as curvas se encontram. Então, é nesse momento que seria o ideal, né, para a substituição da máquina. Após esse ponto, a tendência é que o custo aumente. Então, vejam aqui, né, eu fiz aqui uma comparação, né, do custo. Então, no primeiro ano, o custo é de R$ 89,93 reais por hora. Né? Então, nas 1.200 horas, nas primeiras 1.200 horas de trabalho, a gente tem o custo de R$ 89,93 reais. Já no segundo ano, o custo anual é de R$ 18,97, cai muito, ó. Já o custo acumulado, né, ele é um pouco maior porque você acumula de um ano para o outro. Então, 54,45. Então, ele tende sempre a cair depois do primeiro ano. Só que chega um momento que o custo vai voltar a crescer. Então, para essa situação aqui, esse ponto que começa a crescer é exatamente aqui, ó, nas 10.400 horas de trabalho. Então, tá entre essas duas colunas aqui, que dá aproximadamente 8,6 anos. Então, essa máquina, né, esse trator, o ideal seria fazer a substituição quando ela tivesse 8,6 anos de idade, né? Porque depois a tendência é você ter mais gasto, né? O custo ser mais elevado, com reparo e manutenção, a depreciação da máquina vai ser maior, então você vai perder mais dinheiro. Ah, mas eu tenho um trator que tem 20 anos que está funcionando. Não, ok, o nosso da oficina também. Porém, você vai estar perdendo dinheiro aqui se você for considerar o momento ideal da troca. Então, essa é a análise que a gente faz para substituição das máquinas agrícolas. Com isso, nós fechamos o tema de custos de produção e também a nossa disciplina. Então, bons estudos e até mais!